Imaginem a corte real do rei Dasharata. O ar está denso, quase impossível de respirar. Bem no centro desse grande salão, um monarca já envelhecido está sentado no trono, e ele acabou de receber uma exigência que ameaça estilhaçar sua própria alma. Um sábio superpoderoso acabou de chegar, trazendo o peso do universo nas costas e um pedido simplesmente terrível. A gente é jogado direto no coração de uma escolha impossível, uma escolha que vai moldar o destino de mundos inteiros. Ok, vamos mergulhar direto nisso. O formidável sábio Vishvamitra não está aqui para pedir favores. Ele exige. Ele quer o jovem príncipe Rama, o garoto de olhos de lótus. E o propósito? Levar esse rapaz para lutar contra demônios aterrorizantes que estão destruindo rituais sagrados no meio da selva. Ele promete grandeza, claro, uma fama que vai ecoar pelos 3 mundos, mas o preço imediato é absurdo: expor um filho super amado e inexperiente aos horrores da morte e da escuridão letal. Seção 1. O chamado do dever e a agonia de um rei. O coração de Dasharata simplesmente se fragmenta diante dessa exigência. Ele está dividido entre aquele amor avassalador pelo filho e o peso da ordem cósmica. Ele desaba, aterrorizado. Como um pai pode entregar seu filho mais velho para enfrentar feras impiedosas? Então, o ponto crucial é entender que toda essa escolha gira em torno do Dharma. Não estamos falando de uma regrinha qualquer, é a ordem cósmica, a natureza eterna da própria realidade. Aqui, o Dharma ancora cada decisão moral e ele exige que os desejos pessoais e até o desespero mais profundo de um pai sejam colocados de lado por um dever universal inquebrável. Isso ilustra perfeitamente o fardo gigantesco da liderança. De um lado, o governante tem pavor de perder o jovem Rama, o menino que ainda tem aqueles cachos da juventude. Mas, do outro lado, existe essa necessidade vital de proteger os rituais sagrados e honrar a palavra dada ao sábio. Ceder o filho a Vishvamitra é, no fim das contas, a rendição total ao dever. O monarca precisa sacrificar o próprio coração para manter o mundo funcionando e garantir a vitória da justiça. E é aí que o jovem príncipe entra em cena. A verdadeira personificação do Dharma. Ele aceita o destino sem um pingo de hesitação. Rama dá um passo à frente, deixando todo o conforto e a segurança do palácio para caminhar rumo a um desconhecido bem perigoso. Não tem medo no rosto dele, só a calma majestosa de alguém que entende e aceita plenamente sua missão na grande teia da realidade. Seção 2. A Floresta Sombria e o Domínio dos Monstros. E isso ilustra brilhantemente o que acontece nessas terras corrompidas. Pensem em um lugar onde a luz do sol mal consegue passar pelas árvores e o silêncio é cortado por gritos perturbadores de predadores. A história dessa criatura que espreita na escuridão, a Tatakal, é devastadora. Ela nasceu linda, agraciada com a força absurda de 1000 elefantes. Mas tudo desmoronou quando o marido dela foi morto. A dor virou uma fúria incontrolável. E essa raiva toda transformou de uma entidade mágica numa fera amaldiçoada, deformada, uma verdadeira devoradora de homens que mergulhou 2 nações inteiras num puro caos. Seção 3. A batalha contra a Tataka e um teste de retidão. O chão literalmente começa a tremer. Tataka avança, feito uma tempestade, uma criatura monstruosa que só de aparecer já destrói a coragem de qualquer guerreiro valente. Mas, mesmo diante desse pesadelo colossal, rola um conflito interno super profundo. Rama hesita. Como ele é pautado pela justiça, ele não sente o menor prazer na violência. O primeiro instinto dele é só desarmar e poupar a vida dela, pelo simples fato de ser uma mulher. Mas, aí o dever sagrado fala mais alto. Acabar com o Adharma, que é o mal puro, é essencial para salvar a sociedade como um todo. Guerreiros de verdade não matam por esporte, a gente sabe disso. Eles agem com decisão apenas quando a vida de todos os inocentes está em jogo. A hesitação cessa. O arco é puxado. Com um único, estrondoso e certeiro golpe, aquela determinação vira justiça pura. É como um raio do destino perfurando a fera gigantesca. Aquela ameaça monumental com a força de 1000 elefantes tomba sobre a terra, finalmente sem vida. E lá nos céus, os deuses celebram ao ver o triunfo da retidão. Seção 4. Iniciação e armas conscientes. O arsenal senciente. Vamos em frente e ver como isso se constrói para um dos momentos mais épicos dessa história. A poeira da batalha começa a baixar, dando espaço para um clima de reverência e espanto absoluto. Rama provou seu valor inabalável e agora vai receber recompensas além da compreensão mortal. O sábio Vishvamitra, encantado com a virtude que acabou de presenciar, entrega a Rama um arsenal cósmico. A lista é de cair o queixo,
o Dharma Chakra, o terrível Brahmashira, a mística arma de Manavá, o Vajra cortante de Indra e o laço ardente do Dharma. Cada uma dessas armas tem um poder avassalador, capaz de subjugar deuses, demônios e varrer exércitos inteiros. E então acontece uma revelação de arrepiar. Ó Ragava, nós somos seus servos. Quem está falando isso não são homens, são as próprias armas. Numa virada fantástica, a gente descobre que essas forças cósmicas não são só pedaços de metal inanimados ou instrumentos mágicos vazios. Elas têm consciência, elas têm vontade própria e se manifestam fisicamente ali mesmo para saudar o novo mestre delas. Agora, o que é realmente interessante sobre isso é a natureza imaculada dessa dinâmica. Essas entidades gigantescas de poder infinito não estão servindo por causa da força bruta ou por medo. Elas escolhem, de forma totalmente voluntária, se curvar diante da virtude absoluta. O poder cósmico supremo naturalmente procura ser guiado pelas mãos perfeitas da retidão. A verdadeira força reconhece o Dharma. Seção 5. A proteção do sacrifício. O teste final em Siddhashrama. Carregando todo esse comando sobre entidades divinas, Rama chega ao sagrado e tranquilo eremitério de Siddhashrama. É aqui que a educação militar e espiritual dele vai passar pela grande prova de fogo. A tensão começa a escalar. Por 5 longos dias e noites, os rituais acontecem num silêncio absoluto, com defensores vigilantes. Mas aí, no 6º dia, a paz acaba. O céu literalmente parece se quebrar. Usando magia sombria, os demônios Maritya e Subalho mergulham lá do alto com tudo, fazendo chover uma torrente de sangue direto em cima do altar, numa tentativa desesperada de corromper o sagrado. E bem no meio desse caos total, a bússola moral do nosso herói brilha em ação. Contra Marisha, Rama mostra uma contenção inacreditável. Ele usa a arma Manava, que é todinha imbuída de Dharma, e essa arma simplesmente levanta o demônio e o arremessa no oceano a centenas de quilômetros de distância, ainda vivo. Já contra Subahu, que vinha com uma fúria destrutiva e incontrolável, a resposta é imediata e fatal. Ele derruba o monstro na mesma hora com a fulminante arma Agnya. É a aplicação perfeita do poder divino, neutralizando as ameaças sem derramar uma gota de sangue desnecessário. E a nossa jornada por hoje chega ao fim, deixando uma provocação bem profunda para a gente refletir. Quando forças cósmicas com vontade própria se entregam à sua liderança, o que realmente dispara a flecha no campo de batalha? É a força brutal dominando o cenário, ou é a bússola inabalável e silenciosa do Dharma que guia as mãos daquele que foi destinado a proteger os mundos? Pensem nesse equilíbrio inseparável entre ter a capacidade total de destruição, mas possuir a clareza moral para usá-la exclusivamente em nome da luz. E aí, qual é a sua aposta?